hoje vamos falar sobre outro transtorno de aprendizado, o déficit de atenção. Quem conversa com a gente é a doutora Cacilda Amorim, do Instituto Paulista de Déficit de Atenção. Boa tarde, doutora. O que é o déficit de atenção e quais são os seus sintomas? Este transtorno se caracteriza principalmente por um conjunto de sintomas. Distração, ou seja, dificuldade em manter o foco da atenção. Agitação, ou seja, dificuldade em regular o excesso da atividade motora. E impulsividade. Estas características, essencialmente, estão relacionadas a uma alteração em padrões de funcionamento cerebral. De um modo geral, entende-se que os fatores de risco mais importantes estão relacionados à carga genética, ou seja, há uma linha de hereditariedade bastante importante quando o transtorno se manifesta. Muitas vezes acontece mesmo na ausência dessa carga genética, dessa hereditariedade. E no caso de identificação deste transtorno, como os pais podem auxiliar? Bem, em primeiro lugar, os pais precisam entender que estas crianças, elas são portadoras de uma condição que dificulta a elas uma série de coisas que para outras crianças e jovens são normais, são fáceis, são comportamentos, atitudes, maneiras de ser bastante comuns. Então, esta atitude, este jeito diferente dos pais olharem para os seus filhos com generosidade, com um pouco mais de tolerância, entendendo que não se trata de falta de vontade, de desinteresse, ou simplesmente de uma criança que não se dispõe a seguir regras estabelecidas pelos pais, os pais também precisariam ter claro, uma vez que se trata de um déficit, de um problema, este problema exige tratamentos específicos, que não se trata de uma condição que apenas será resolvida pela escola ou apenas alguns ajustes em casa, provavelmente não serão suficientes. Principalmente quando o déficit, quando as características, os sintomas são bastante intensos. Os pais têm um papel muito importante com relação à superação de algumas destas dificuldades. A primeira questão essencial tem a ver com estrutura e organização da vida cotidiana, da vida familiar. Essas crianças e jovens, elas necessitam muito de hábitos regulares, elas necessitam muito de um ambiente que seja mais previsível, que seja estruturado, para que esta estrutura possa suprir uma dificuldade que elas têm intrinsecamente. É muito importante que os pais tenham claro, por um lado, déficit de atenção, um transtorno de base orgânica, não significa um problema de comportamento, uma falta de vontade em colaborar, seguramente. Já levamos isso em conta. Porém, ao mesmo tempo, os pais precisam ser capazes de colocar limites e regras de uma maneira clara, tranquila, respeitosa, para que crianças e jovens possam passo a passo desenvolver e superar habilidades relacionadas a autocontrole. Consiga criar também uma estrutura no que diz respeito à supervisão e realização das tarefas acadêmicas. Crianças e jovens que sofram de um transtorno como déficit de atenção, ou até mesmo de um outro transtorno de aprendizagem que possa estar associado, eventualmente, dislexia, e estas crianças precisam muito mais de uma ajuda, de um suporte, para que elas tenham realmente a condição de conseguirem alcançar aquilo que se espera para a sua série, para o ano em que elas estejam cursando.
Não se espera que os pais façam a lição de casa pelos filhos, não se espera que os pais corrijam a lição de casa pelos filhos. E nem que o fazer a lição de casa se transforme numa batalha, como muitas vezes acontece para a família de pais que trabalham o dia todo, chegam em casa à noite e essas horas de convívio familiar acabam se tornando extremamente estressantes para todos. E a escola, como proceder? A escola pode prover desde uma mudança de acomodações, de estrutura, de posicionamento da criança na sala, um pouco mais perto da professora, distante das janelas, distante de portas, quanto a alguns tipos de suporte realmente diferenciados, como, por exemplo, avaliação diferenciada, correção flexibilizada. Algumas vezes a criança pode fazer uma prova numa sala um pouco mais tranquila, pode ter o direito de atividades para complementação de nota. É bastante importante que a escola avalie, junto com os profissionais responsáveis pelo acompanhamento da criança, quais condições de suporte serão mais interessantes em cada caso. Não existe uma receita pronta que sirva para toda e qualquer criança. E sobre exercícios físicos e esporte, eles colaboram de alguma forma? O exercício físico ele ajuda tanto na oxigenação cerebral, que é um dos componentes envolvidos nessa alteração orgânica, quanto na socialização da criança e no próprio funcionamento cognitivo. É extremamente recomendado que as crianças se engajem em atividades esportivas, em exercícios físicos.